Olá, boa noite. Sejam bem-vindes, bem-vindas e bem-vindos a essa live de sexta-feira aqui do canal Somos Espiritismo. Vamos receber aqui hoje o Betinho, o Alberto, do canal Conectando Underline Caminhos. E vamos falar sobre o tema que já está aqui em cima, a diversidade sexual e de gênero na história humana. Certo? Deixa eu fixar aqui as minhas boas-vindas a todos, todas e todos. Isso. Aldenice, muito obrigado pela presença, viu, Aldenice? O Betinho está aqui com a gente, o Big Talk está aqui com a gente, muito obrigado, viu? Então, sem mais delongas, né? Vamos chamar o Betinho para dividir a telinha conosco e começar essa live maravilhosa. Diz meu amigo Cauê, uma live iluminada. Muito obrigado pela presença do Edson. Olha ele aí, grande Betinho. Isso, é realmente. Vamos usar máscara. Já Quem chego fala. daqui essa mensagem aqui para todo mundo, gente. Usem máscaras, pelo amor de Deus, não vão nessa de que a máscara não ajuda, não. Eu mesmo vacinado, estou usando a minha máscara, estou usando álcool em gel, não só para proteger a minha saúde, mas para proteger a saúde de todas as pessoas que estão à minha volta. Então, vamos usar a razão, tá? Usem máscara, pelo amor de Deus. Boa noite, Ed. Boa noite, Betinho. Seja Obrigado pelo bem-vindo, viu? convite. E muito obrigado por você confiar e acreditar no nosso trabalho e estar aqui conosco, viu? Muito obrigado. Eu queria só abrir um parênteses aí, porque esse uso da máscara, ele é muito, mas muito importante mesmo, porque a pessoa, mesmo que já teve a Covid-19 ou se vacinou, ela continua, se ela não se proteger, ela continua transmitindo o coronavírus, que é o vírus que causa Sim, a doença. O equivalente aí a esse absurdo, Betinho, seria a mesma coisa a gente dizer que um motociclista que já sofreu acidente de trânsito não precisa usar capacete. É uhum, dizer também que um policial no seu trabalho que tomou um tiro, ele não precisa mais usar colete à prova de balas. Ou seja, é tão sim. absurdo essa proposta aí, que equivale a isso. Então, assim, para ficar mais fácil de assimilar, a gente fala, essa parece brincadeira, mas é verdade. Tem que usar máscara, sim. Tem que usar álcool nas mãos, sim. Tem que manter o distanciamento, sim. É dessa forma que a gente vai erradicar esse vírus. Opa, acho que deu uma travada aqui. Eu não sei se foi a minha internet ou a do Betinho. Betinho, você nos ouve? Como diz no Sessão Espírita, Betinho, você está entre nós. Deu uma congelada aqui. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Escreva aí para mim, por favor, para saber se é a minha internet ou a do Betinho. Ele saiu, acho que vamos incluí-lo novamente, porque é um probleminha técnico. Interrompemos nossa programação normal devido a falhas técnicas. É assim que falam, né? Então vamos lá. Deixa eu buscar aqui o Betinho de novo. Opa, ele está aqui. Isso, o Betinho está aqui entre nós. Muito Oi, obrigado. Ed, Obrigado, desculpa, Denise. eu tô Opa, tá tentando aqui o aqui. Wi-Fi com os dados móveis e aí travou. Mas é Mas que bom que você está de porque a volta. o Wi-Fi aqui não tá muito legal. Falou, deixa para não ter problema, deixa eu já ir para meus dados móveis que está melhor. Eu estou usando os dois. Betinho, para a internet não cair mais e a gente começar a nossa live assim muito bem mesmo, você faz uma prece para a gente, por favor? Prontinho, vamos lá, é uma honra, é um prazer. Então, convido todo mundo a fechar os olhos, né, que vocês possam junto comigo dar aquela respirada amaze, né, para dizer para Deus, eu tô vivo, tô viva. Obrigado, Deus, nosso Pai, nossa Mãe, Criador, Criadora de todas as coisas. É com imensa alegria que iniciamos mais uma live aqui nesses canais espíritas, né? Sempre com o objetivo de levar o esclarecimento, de levar o amor, a reflexão, o bom senso para todas as pessoas. Que possamos, através da mensagem de hoje, um tema tão importante, compreender e acender um pouco a luz em nossas consciências sobre essa temática tão importante. Sabemos que há milênios viemos repetindo o mesmo erro que outrora nós mesmos, quiçá, cometemos no passado.
que agora precisamos corrigir para que possamos viver com mais fraternidade, harmonia e respeito. Que Deus, a energia divina, possa envolver o coração de todas as pessoas, que a energia positiva que emanarmos nessa live possa chegar a todos aqueles que precisam, principalmente aqueles que se encontram em leito de hospitais, em casas de acolhimento, prisões, aqueles que se encontram nos leitos das ruas, as famílias que estão necessitadas, aqueles que estão com pensamento suicida. Que a nossa energia de amor, que a nossa energia de paz, que a nossa energia de esperança para um mundo melhor possa atingir esses corações, trazendo força e bom ânimo para a transformação. Obrigado, Deus, pela oportunidade de servir. Que assim seja. Assim seja. Então sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos a essa live maravilhosa com o Betinho, do Conectando Caminhos. Nós vamos falar sobre a diversidade sexual e de gênero na história da humanidade ou humana. E assim, vamos, né, conversar e nos esclarecermos melhor sobre isso. E a pessoa mais certa para falar sobre isso está aqui comigo, Betinho. Betinho, por favor, para que nós possamos nos conhecer melhor, né, claro, eu queria te pedir para você falar assim, da sua relação com a doutrina espírita. Você nasceu espírita, você se tornou espírita, como é que se deu isso? Depois falar sobre o canal Conectando Caminhos. Você criou esse canal porque você recebeu uma carta psicografada, você sonhou com algum vulto do espiritismo. Diz aí para nós, meu amigo, por favor. Então, Ed, eu conheci a doutrina espírita vai fazer 6, 7 anos, né? Eu já conhecia a doutrina espírita antes, porém muito envolvimento. Então, eu sempre fui espiritualista desde pequeno, sempre tive, né, o contato com espírito, mediunidade, essa coisa muito, muito forte em mim. Sensibilidade mediúnica muito forte. Eu conheci a doutrina espírita, acredito que em 2014, 2013 para 2014, acho que assim, foi quando eu entrei por causa de um namorado, e eu conheci a doutrina espírita, e aí eu me apaixonei no primeiro dia que eu entrei no centro espírita, e aí eu fui devorando livros, estudos, e aí eu fui fazendo parte. Então, muita gente diz que conheceu o espiritismo pela dor, eu conheci o espiritismo pelo amor. Eu acho que eu não estava com nenhuma... Claro, estava passando por questões mediúnicas, mas não estava nenhum problema sério de saúde, ou algum desespero assim, existencial, não. Mas foi esse o meu contato com o espiritismo. Depois, né, eu comecei a trabalhar como evangelizador infantil, outras atividades da casa, fui estudando, trabalhei em mediúnica, né, sou médium psicofônico, trabalhei dando aulas de curso do MEP, né, Mediunidade Estudo e Prática, e enfim, a gente foi entrando nos cursos e tudo mais, mas minha área mesmo que eu me apaixonava era a questão do infantil. Beijo, Bo, vou estar aqui com a gente. Enfim, esse foi o contato com o espiritismo, né? Boa aqui, ó, Caricena, que foi meu portal para o espiritismo. E depois, né, a questão do Conectando Caminhos é porque eu sempre tive uma vontade de levar algumas coisas que eu não podia falar na minha casa espírita para um canal, né? Seja ele onde fosse YouTube, Facebook, onde fosse. E aí, segundo um pontinho que teve aí na minha casa espírita, por causa de uma série em podcast sobre sexualidade que eu postei e não gostaram muito, porque estava falando de sexo, eu resolvi realmente dar o pontapé aí no Conectando. E foi o Jean e a Carol que me deram uma força para isso. Então, eles foram meio que, né, vai Beto, entra mesmo, boa também. E aí foi que surgiu Conectando Caminhos. Mas porque eu tinha essa ânsia de falar de temas que, às vezes, em casas espíritas, nós, jovens espíritas, não temos a oportunidade de falar, questionar, refletir, e não nos dão esse espaço. Então, buscamos realmente aí essas ferramentas para que a gente possa expressar aquilo que sentimos, né? Então, foi isso. Que bom, viu? Parabéns pela iniciativa. E eu acho que esse tema é muito pertinente em qualquer, é, em, em qualquer sociedade, assim, em qualquer agrupamento, pois os jovens buscam isso. Se eles não encontrarem isso na casa espírita, eles vão procurar em outro lugar. E Sim. eu acho muito importante, né, a gente falar sobre isso. Eu também passei por uma experiência assim em casa espírita. Eu queria falar sobre sexualidade, mas os está despertando para a sexualidade, a gente tem que falar no sentido de educar. Não, vai chegar a hora certa. Vamos falar dos antecedentes do cristianismo. Que legal. Assim, sabe, eu acho muito importante. Betinho, olha só. Devido a teorias erradas
como a eugenia, por exemplo, juntando com outras coisas, deu-se início a uma tragédia no mundo chamada nazismo, que culminou com a morte de mais de 6 milhões de judeus, e não só judeus. Morreram ciganos nos campos de holocausto, morreram adventistas do sétimo dia, e também morreram homossexuais. Tudo isso por quê? Por causa de uma mentira sem fundamento científico que foi sendo disseminada com a propaganda que era muito bem feita naquela Alemanha do Terceiro Reich, né, do nazismo, desculpa. E assim a gente viu o que viu. Hoje em dia, muitos negacionistas, muitas pessoas fazendo teorias erradas aí, a gente está nessa pandemia, e também muitas pessoas também criando teorias contra a população LGBTQIA+. Uhum. E a gente deve frear isso para não criarmos uma nova desgraça na humanidade. Já chega a que aconteceu, né? Então, assim, sobre a diversidade sexual e de gênero na história humana, eu estou muito curioso. Você pode falar para a gente, por favor? Então vamos lá, né, Ed? Porque eu tinha pensado, né, com você esse tema. É importante para que a gente possa falar hoje em dia de sexualidade, expressão de gênero, orientação sexual, identidade de gênero, precisamos ir na história. Porque se a gente não conhece a história, a gente não vai na raiz da coisa, a gente não consegue entender por que temos uma problemática tão grande na atualidade sobre diversidade, sobre homotransfobia, LGBTQIA-fobia, né? Então, para que a gente possa entender por que existe essa aversão com as pessoas de diversas orientações sexuais, identidade de gêneros, precisamos ir na história, né? Então, precisamos ir na raiz, algo que muita gente não faz. E é um estudo que precisa ser feito. Então, por isso que é importante que a gente fale sobre isso, né? Eu vou estar falando um pouquinho, porque é muito amplo, claro, né? A gente não tem como aprofundar de uma forma aqui bem didática, aqui trazendo dados, fatos, datas e tudo, porque o tempo vai realmente ultrapassar. Eu acho que precisaria de umas 4 horas aí para estar falando de uma forma bem detalhadazinha, mas eu vou trazer aqui uma síntese para que possa estimular a você que está ouvindo a buscar o estudo, né? Porque é importante o estudo. Então, eu vou trazer aqui um resumo, né, de tudo para que vocês possam entender. Então, para que a gente possa entender essa questão da diversidade sexual e de gênero na história humana, a gente vai ter que ir lá antes de chegar nos nossos antepassados, que foram os primeiros homens. Vamos chegar a Adão e Eva, né? Eu preciso falar de Adão e Eva. Por quê? Porque Adão e Eva é a base para que toda a nossa povoação aí nessa civilização ocidental utiliza para justificar de que Deus fez homem e mulher para estarem juntos e para procriação, e por isso aí, né, acontece aí todo esse preconceito dentro das religiões. Só que Adão e Eva não existiram, né? Adão e Eva nunca existiram, é uma mitologia, é apenas uma história, uma alegoria para justificar como possivelmente poderia ter sido o surgimento do homem. A própria Gênese na Bíblia, né, lá nos primeiros capítulos, ela vai falar na introdução de que a história de Adão e Eva é uma alegoria, né? Ele não fala, aqui é a verdade absoluta. E se a gente for pesquisar na teologia, na história mesmo, como surgiu a história de Adão e Eva, a gente vai descobrir que como os povos, né, lá os hebreus, né, todas as civilizações, fugiu a palavra agora, os israelitas, né, eles eram nômades, então eles meio que ficavam indo, vendendo produtos em outras, né, cidades, e eles, como ainda não tinham uma religião definida até então, eles extraíam pedaços de histórias de cada povo e iam juntando como se fosse um quebra-cabeça. Então é daí que surge a história de Adão e Eva, né? De que um homem havia sobrevivido a uma catástrofe e tal, e eles foram juntando e foram criando, elaborando a história de como poderia ter sido. Até porque, para os hebreus e os israelitas, e na Bíblia, o mundo surgiu através deles. Né? O mundo não surgiu em cada parte, África em um ponto, Ásia em outro, Estados Unidos, enfim, cada pontinho. Para os israelitas, o mundo, o centro do mundo, começava entre eles. Deus fez eles e então, tudo começa ali. Então, algo meio que egóico, né? Egocentrista, né? Fica muito voltado neles ali. Então, por isso que a gente vê ainda aquela ideia de que somos os escolhidos, somos o povo que será salvo, que merecerá o reino dos céus. Então, só para a gente entender um pouquinho aí. Então, entendendo o quê? Adão e Eva não existiram,
morre a ideia de que, né, o homem surgiu através de Adão e Eva, da costela. Isso não existiu, tá? Pronto. Né? Só para dar um resumo aqui, mas quem quiser se aprofundar, fiquem à vontade. Tem várias teorias, inclusive até sobre questionando a teoria que está na Bíblia, porque a teoria verdadeira é outra, mas eu não vou entrar nesse assunto aqui, porque é tema de uma outra live. Poderia ser. Então, morrendo Adão e Eva, a história aqui, a gente vai agora para os nossos antepassados, indo para o Big Bang, a evolução das espécies. A gente vai tendo aí no Elo Perdido, que no livro A Gênese, os espíritos explicam muito bem. Começa a ter as primeiras consciências, né, que vão ser aqueles nossos antepassados, que vai vir os Homo sapiens, os Australopithecus e todos os outros tecos aí que existem na história. Mas chegando naquele que mais vai se aproximar dos homens, né, com consciência, mais conscientes, é que começa agora aí a questão da sexualidade. Então, quando o homem ele já começa a sair daquele estado de nômades, onde eles ficavam ali na monogamia, né, só com um grupinho deles, para a questão de sobrevivência, formarem vilas, eles começam a já dominar o fogo, a entender que se eles cultivarem a terra, plantarem, eles vão ter frutos, não precisar ficar matando ninguém para poder roubar os outros. Eles começam a formar as vilas. E é daí, de que começa a surgir agora os modelos de família, de relacionamentos, poligamia e toda aquela coisa. Até antes, nos nossos antepassados, que viviam até no máximo de 20 a 30 anos de idade, no máximo, né? Eles não sobreviviam mais que isso, porque saúde precária, doença, enfim. Eles se relacionavam, né, por uma questão de instinto. Então, eles não tinham aquela intenção de, Ed vai casar agora com a esposa porque eles querem ter um filhinho. Eles não tinham essa ideia de que se eu me relacionar aqui, eu vou ter um filho. Era uma consequência a gravidez. Então, eles não tinham essa intenção. Então, era homem, homem, mulher e mulher. Então, era aquela coisa de envolvimento por envolver-se mesmo ali do instinto. Chegando às vilas, começa também os envolvimentos, tanto a homossexualidade como a questão feminina, como a questão lésbica, a masculina, a homossexualidade, a expressão de gêneros, né, a forma como eles se expressavam, a identidade de gênero, a androgenia, já estava ali. Então, já tinha a questão da transexualidade, só que não da forma que temos hoje com cirurgia, mas tinham aqueles que se sentiam como mulheres. Enfim, vai se formando aí. Só que a gente vai dar um salto agora. Agora a gente sai desse povo aí da nossa civilização mais antiga e chega nas civilizações mais conhecidas e que teve uma influência na nossa sociedade, que vão ser os babilônios, a Mesopotâmia, o Egito, a Grécia, Roma, que são as civilizações que mais tiveram poder e tiveram mais influência para o que conhecemos hoje. E eles viviam uma sexualidade muito louca, né? Então, se a gente for pesquisar na história, a gente vai ver que era orgia. Então, era todo mundo se envolvendo com todo mundo, e colocava as práticas com os deuses, eram deuses para isso, para aquilo, e sempre colocavam sexo como prática de adoração. E aí, o que acontece, Ed? Começa aí os israelitas não gostarem dessa coisa, né? Então, eles estavam meio que já sofrendo com a escravidão, eles eram explorados pelos gregos, tinham que pagar impostos, aí tinha aquela coisa toda, e eles resolvem criar uma própria religião, uma própria civilização. E aí eles criam aí o islamismo, né, que depois vira aí depois o islamismo, o judaísmo, para depois se tornar o cristianismo com Cristo. Mas antes disso, eles começaram a trazer a ideia de um Deus só. E aí eles já eram meio que horrorizados com toda a prática sexual que eles vinham, e eles começaram a condenar tudo aquilo. Então, tipo, se os gregos, eles, por exemplo, usassem sangue para fazer um sacrifício. Então, aqui nas nossas regras, né, que a gente vai criar aqui na Torá, que começaram, né, a mulher menstruada, porque vai lembrar o sangue, vai lembrar o sacrifício, ela não vai poder entrar na religião. Ou aí começaram a fazer vários pontos aqui, que eu poderia estar citando vários, e começa a questão do cabelo, a questão da masturbação, a questão do sexo sem compromisso, sem procriação. E aí eles começam a condenar, e começam a chamar ali de sodomia devido a uma história que é Sodoma e Gomorra, que já é um outro tema também, que não é da forma que as pessoas pensam que foi por causa da homossexualidade, que Deus destruiu, não tem nada a ver com isso, tá, gente? Foi um meteoro mesmo que caiu, que como caiu recentemente agora, eu acho que foi na Rússia, um semelhante. Então, essas questões de catástrofes comuns, e que eles não tinham esse conhecimento científico que temos hoje. Então era muito achismo, Ed. Então, aquela coisa que a gente explicava, se comer manga com leite morre. Então eles tinham muito isso antes. Então eles achavam que se o homem tivesse prática de masturbação,
sexo com um homem do mesmo sexo, né, ou com a mulher mesmo, mas que não tivesse o intuito de ter filhos, eles estavam achando que como o sêmen era pouco, poderia acabar e isso poderia chegar ao extermínio da humanidade. Era esse o pensamento deles. Então eles achavam que acabaria ali a humanidade. Então, como a mortalidade infantil era muito grande naquela época, eles começaram a colocar regras bem brutas e fortes para tanto controlar o instinto sexual, mas aí começa a afetar também as expressões sexuais, porque tem a história de Adão e Eva, que eles começaram a acreditar, e aquela coisa toda, e começa a perseguição, que eles tinham ranço mesmo com os romanos também, que tinham a prática da bissexualidade, homossexualidade, a diversidade de uma forma mais ampla, de forma mais livre e comum. Indo para o Brasil, né, agora, o Brasil não colônia, né, ou seja, ele não tinha ainda sido escravizado nem colonizado pelos, né, os europeus, tinha aqui a prática com os índios dos dois espíritos. Então, a criança, quando ela chegava a determinada idade, ela escolhia se ela queria ser menino ou menina. Eles tinham um ritual. E aí o espírito, né, que estava ali, abençoava aquela criança e ela seguiria o caminho que ela gostaria de seguir. Isso também acontecia na África. Então, a prática da homossexualidade no Brasil, não colônia, era comum, assim como a transexualidade, assim na África, assim na Ásia. Só que com o boom do catolicismo, que surge na Idade Média, que aí vem, né, os primeiros teólogos papais e começa a ditar toda a regra como se fosse Deus, eles começam a colocar aí muitas questões, tanto por interesse financeiro, como por interesse político, social, e começam a ditar regras porque eles estavam de olho mesmo na posse, então tinham que ter um controle. Então eles estavam meio que manipulando. Com isso, começam todas as perseguições. E aí vai chegar no Brasil essa perseguição, um massacre, que matavam os índios que eram homossexuais, jogavam cachorros em cima deles para serem devorados vivos. Então era todo um processo, né, que acontecia na nossa história. Então a gente vai vendo que começa a ter aí a perseguição. Tudo por causa de um machismo, né? Não, até se a gente fosse lembrar, mas a Bíblia fala, eu estudei a Bíblia, né, nesses 4 pontos, são 4 pontos, supostamente, que condenariam, mas não condenam, a homossexualidade. Só que se a gente for buscar cada ponto, que é Adão e Eva, é o primeiro ponto, segundo ponto, Sodoma e Gomorra, terceiro ponto, as cartas de Paulo aos Coríntios, e uma outra passagem lá que vai falar de que o homem não se deita com outro homem, a gente vai vendo aí, se a gente for procurar um contexto que não tem nada a ver com homossexualidade, até porque a palavra é recente. Ela foi criada no século XIX, né, essa palavra homossexualidade. Então, ela não tinha que estar na Bíblia, tá? Eles estavam se referindo mais ali à promiscuidade, né, a forma como eles acreditavam. Só que a ciência, né, como a gente crê na ciência, Deus é ciência, já desmistifica de tantas outras questões que vai aí, né, chegando na nossa sociedade atual. Mas até então, essa coisa de identidade de gênero para a ciência no século atrás, né, digamos século XVII, século XVIII, eles entendiam identidade de gênero não como ser homem, mulher, transgênero, né, transexual, travesti. Eles entendiam como uma psicose, uma doença, né, um transtorno. Eles entendiam assim. Tanto que a bissexualidade era considerada que era hermafrodita, né, que era a palavra errada, tá, gente? Os intersexos, que nascem com os 2 órgãos. É muita coisa, tá, gente, aqui para falar, mas estou resumindo mesmo aqui para vocês. Então, com esse processo aí de que vão surgindo termos, né, depois foram, né, ressignificando esses termos, a gente vai chegando, né, nesse processo que conhecemos hoje. Então, se temos o preconceito, a LGBTfobia, atualmente, não é por causa da ciência, porque hoje a ciência, em pleno século XXI, já considera a homossexualidade, a bissexualidade, a homossexualidade feminina e todas as formas de expressão natural do humano. Já o preconceito, né, tanto se a gente for procurar a origem do preconceito, do racismo, do machismo, da homofobia, né, da xenofobia, de onde vem? Da Bíblia. Infelizmente, gente, não tem para onde correr, eu não posso aqui dizer que não é, né? Tanto o racismo, tanto como todos os preconceitos que a gente conhece, eu citei aqui, parte da Bíblia por causa de povos que tinham aquela crença. O cristianismo, quando Jesus trouxe, né, os seus ensinamentos sem religião, ele ensinou o amor, ele ensinou o respeito, né, o cuidado do próximo, ele não plantou religião nenhuma. Só que o que acontece? Jesus foi perseguido por políticos e por sacerdotes daquela época, que ele estava indo meio que de contra. Jesus foi um ativista político, então
ele pediu, entre aspas, para morrer naquela época mesmo, porque ele estava indo de contra aquilo que o governo pregava, aquilo que os cristãos, os não cristãos, né, mas os religiosos pregavam. Então, quando Jesus foi de contra eles, aí o que eles pensaram? Esse cara tá dando problema, né? Ele está mexendo aí no nosso esquema aqui, tá dando bagunça, a gente vai ter que terminar com ele. Então foi por isso que Jesus foi assassinado, porque ele estava indo contra os políticos. Então, os opressores mataram Jesus. E o que aconteceu, Ed? Os próprios opressores tomaram conta do cristianismo. Eles tomaram posse do cristianismo. O cristianismo que começou a crescer, começou a influenciar. Eles perceberam o poder disso, teve todo o envolvimento, e aí os romanos, europeus, brancos, bonitinhos, nariz afinadinhos, começaram ali a traçar, né, como poderiam ali direcionar o cristianismo, mas com interesses políticos, financeiros, e não realmente com interesse de ligar a Deus. E lembrando que os israelitas, né, os islãs, né, o Islã, os judeus, né, eles tinham uma crença com Deus ainda muito primitivo, né, porque se a gente for lá para a questão de como surgiu Deus, os deuses gregos surgiam através do sexo, eles se relacionavam, nascia outro deus. Era assim que acontecia. Já os judeus, por eles estarem meio que horrorizados com isso, eles tiveram a intenção, que eu penso também que teve uma inspiração espiritual, e pelo menos para dar o início, de que Deus era um ser só e que ele surgiu não de uma forma como era, né, da questão cosmogonia. Ele surgiu de uma forma aí do nada, ele surge, não teve relação sexual, né, ele é uma forma pura, porque os judeus e os israelitas consideravam o sexo como impureza, como sujo. Então eles não queriam que Deus, né, um ser supremo, fosse aí voltado para o sexo. E aí também surge a ideia de o Deus como homem, porque o machismo daquela época era forte, não podia ser uma deusa. Se fosse uma deusa, né, ela seria apagada. Então por isso que a gente tem a imagem ainda de Deus até hoje de como pai. Mas Deus, antes de Deus que a gente conhece, era deusa, né, a Madre Terra, né, a Pachamama, que a gente conhece. Outro assunto. E aí, né, a gente vai entendendo que hoje, se a gente tem esse preconceito, foi porque lá atrás alguém achou, né, que aquela expressão poderia ser algo negativo, né, Ed? Poderia ser algo que não é o normal, porque Adão e Eva foi assim, e aí homem com homem não vai ter filho, mulher com mulher não vai ter filho, e que história é essa de um homem, né, querer ser mulher e uma mulher ser um homem, na questão dos transgêneros, e aí ficam questionando. Só que isso já existia desde o tempo das cavernas. Existem provas disso, né? E antes de ser condenada, no Egito Antigo, teve um faraó, inclusive tem uma tumba desse casal homossexual juntos, que tem um casamento, tem pintura deles, né? Vocês podem encontrar no Google, tem pintura. Não vou falar o nome deles aqui, que é enorme, vou falar, vai ser difícil pronunciar, porque é egípcio, mas foram os primeiros casais em registro histórico que foram um casamento e eram conhecidos pela corte, né, dos faraós. Então, só para a gente, se quiser falar alguma coisa, Ed, porque eu falo muito, é muita coisa mesmo para a gente tentar pontuar aqui, mas só para a gente entender o porquê que tem todo esse preconceito hoje. É porque lá atrás teve toda essa confusão de pessoas que não tinham conhecimento científico, não tinham conhecimento espiritual da coisa e acharam que tinham direito de colocar-se, né, como a voz de Deus, condenando alguma coisa que nem eles entendiam e que já existiam antes mesmo deles, né, antes mesmo da religião. E Jesus, ele poderia ter dito, a homossexualidade é um pecado. Não tem uma palavra que diz que Jesus diz que a homossexualidade é pecado. Não tem uma palavra que Jesus condena os transgêneros, porque antigamente eram chamados de andrógenos, né? Não eram transgêneros, eram andrógenos. No tempo de Jesus, que já existia androgenia, né? Por exemplo, eu acredito que, se eu não me engano, eu acho que sim, mas César, eu acho que ele tinha comportamentos homossexuais, se eu não me engano. Não sei se é César ou é o outro, né? Mas um desses dois aí, né, muito conhecidos, eles tinham, né, eles eram homossexuais. Eu acho que César era homossexual, acho que era ele mesmo. E aí, Jesus poderia ter falado qualquer coisa naquela época, mas ele não disse, porque ele entendia o que daqui a pouquinho a gente vai falar. Mas, Ed, quer falar? Pode falar. Não, para mim, assim, a mãe de todos os preconceitos aí é a ideia errada das pessoas, né, dessas épocas históricas, de acharem que tudo aquilo que fugia da afetividade e sexualidade hétero
poderia dizimar de vez a humanidade, ou seja, ia deixar de nascer crianças, então, como é que fala? Aquela sociedade ia sumir. Ideia muito errada, né, por sinal, né? E eu queria, Betinho, mandar um grande abraço aqui para essas pessoas que estão com a gente aqui, a Maria Célia, a Bruxinha Costa 56, que está participando Ai, demais querida. aqui. Eu tô assim, eu tô adorando, assim, ela tá colocando cada coisa assim legal, assim, vontade de às Imagina. vezes parar, fazer, assim, acho que ela já deu proposta aqui para 3 lives aqui, a Bruxinha, cara. Tá muito legal a participação dela. Obrigado, viu, Bruxinha? A Cláudia Bió, que está aqui, a Genesi, Toys, Pargoli, muito obrigado pela presença. Saúde e espiritualidade também está aqui com a gente, muito legal, assim, só gente boa. Giovana, né, muito obrigado, viu? Vivian, Cláudia, amiga espírita, Flavinha, né, uma pessoa maravilhosa. Moura 15 está aqui com a gente. Kícaro Enô, né, tá aqui também. Gente, olha, não vou falar o nome de todo mundo não, porque muita gente, sintam-se abraçados, abraçades, abraçadas. Muito obrigado pela presença mesmo. E vão participando aí, vai escrevendo aí. Isso, Então, quero dar um Betinho, beijo para Estela. Eu acho que eu vi a Estela aqui também. Estela, um beijo para isso, ó. você, minha linda. Beijo, Estela. Beijo Obrigado pela pro mundo. presença. E é isso, né, Ed? Então, para Ah, que a gente possa entender todo o preconceito que a gente tem hoje, né, a gente precisa realmente procurar as histórias, que ninguém faz essa pesquisa, tá? Se você pesquisar, você vai encontrar, não é difícil encontrar esses materiais, eles estão acessíveis no Google Acadêmico. Então, basta você uhum. pesquisar, existem provas e tudo mais. Só que existe aí uma bancada que fala da ideologia de gênero, tá? A gente ouve muito aí, a gente ouviu muito na política recente, que estão querendo transformar as nossas crianças em homossexuais, em Me dá um detalhe. transgêneros. Me dá um detalhe. Você sabe o que é ideologia de gênero? Para mim, por exemplo, é meu pai, que ele não podia usar uma camisa amarelinha ou um azul clarinho, tinha que usar sempre aquelas cores fortes mesmo. Por quê? Porque o homem tem que usar isso. O que é ideologia de gênero? A minha irmã, quando criança, ela adorava brincar com meus carrinhos, mas um dia ela foi pega e ela apanhou por isso. Isso é ideologia de gênero. Fora isso aí, é invencionice desse povo, sabe? Desculpa, continua. Isso, e ideologia de gênero não existe, tá, gente? Não existe. Não existe um livro científico que aborde ideologia de gênero. Foi uma bancada evangélica, uma bancada dita cristã, mais uma vez, repetindo o erro de milênios lá atrás da Idade Média, quando fala Idade das Trevas, né? Porque quando a gente fala Idade Média, já acho que foi só um tempinho. Mas a Idade Média, gente, foi um período extenso, enorme, né, na nossa parte da história, e que se divide em 3 períodos, tá? Inclusive, né, se a gente indo para só um adendo aqui, as datas que a gente tem hoje não são datas verdadeiras, tá? 2021 não era para ser 2021, era para ser muito mais à frente. Só que o que aconteceu? Um papa lá atrás, que quis fazer uma homenagem a 2 grandes, né, imperadores da época, quis zerar com o tempo de qualidade de Jesus e cometeu um erro porque ele quis fazer de acordo com a fundação de Roma. E o que acontece? A data estava errada. Ou seja, estamos atrasados, ou atrasado 3 anos, acredito. Então, só que como os teólogos descobriram isso, a própria igreja descobriu isso, só que o quê? Não vão mexer, porque se a gente mexer vai ter que mudar datas de livros, calendários, períodos históricos, então não vamos mexer nisso, deixa do jeito que está. Então, de esse 0 para cá, que a gente conhece aí depois de Cristo, se a gente fosse levar em consideração mesmo, Jesus nasceu 3 anos depois dele. Olha que É coisa, que verdade. confusão. Então, enfim, é só um adendo aqui, para a gente entender como existe muita confusão nesses papéis aí, principalmente voltas da religião. Então, não é aqui criticando, tá, gente, catolicismo, não é aqui criticando, né, protestantismo, não é criticando, tá? Eu tenho que fazer essa reflexão, mas precisamos falar. Não posso fechar os olhos para esses acontecimentos, sendo que esses acontecimentos que houve no passado, por ter tido muito achismo, está influenciando e matando pessoas hoje em dia. Se mataram muitas pessoas antigamente, tanto pessoas negras que eram consideradas inferiores, né, espíritos, né, que na verdade para a igreja na época, né, para as religiões, nem tinha espírito, nem tinha alma uma pessoa negra. Era considerada um ser inferior, algo como um bicho, mas não tinha alma. Era assim que era visto. Tanto os africanos como os asiáticos também, os amarelos, né, eram vistos da mesma maneira. Então, para a gente ver de onde surge esse preconceito. O preconceito da identidade de gênero, que a gente começa a entender hoje em dia,
essa questão aí dos transgêneros, né, que a gente está ouvindo muito falar, começa a nossa confusão mental. Mas espera aí, se nasceu com pênis é porque é homem, né? Se nasceu com vagina é porque é mulher, não é assim? Só que isso, gente, de associar identidade de gênero com órgão genital, surgiu no século XVIII e século XIX por europeus, tá? Foi eles que criaram essa teoria de que para você ser homem, você precisa ter um pênis. Para você ser mulher, você precisa ter uma vagina. Só que aí a gente vai entrar agora no espiritismo. Lembra que eu falei lá atrás que Jesus não condenou porque ele sabia de algo que viria mais à frente ser revelado pelo espiritismo? É por isso que ele não condenou lá atrás, porque ele sabia que tanto a expressão de gênero como a identidade de gênero é uma manifestação natural do espírito e também da manifestação biológica. Por quê? Nas questões lá do Livro dos Espíritos, das 200, a 201, 202, 203, né, por aí vai estar falando sobre essa questão do sexo. E outros livros também. Espírito tem sexo? Não, da forma que vocês entendeis. É assim que eles respondem. Porque o sexo, né, pra gente, está relacionado com o órgão genital. Mas sexo para o espírito está relacionado à forma como ele se enxerga. Então, não é o meu pênis que vai definir eu, Alberto, sou um homem. Mas é a maneira que eu, Alberto, o meu espírito se enxerga. E aí, a mesma forma, a mulher. Não é porque você tem uma vagina que você é uma mulher. Porque você poderia ter uma vagina e você se olhar no espelho e dizer, não, eu não sou uma mulher. Porque a sua identidade, a maneira como você se enxerga, a sua essência não é o seu órgão genital. Ele não pensa, ele não fala, ele não decide por você. É a sua mente, é o seu espírito. Então, aí vamos agora para a questão que as pessoas usam. Ah, Beto, mas homem foi feito com a mulher para que possam haver o coito e procriar. Ok. Para que serve a morfologia biológica homem e mulher? Por uma questão física, procriação. Por uma questão espiritual, evolução. E aí eu pergunto, a gente está aqui na Terra para só procriar ou para evoluir? A gente está aqui para evoluir. Algumas pessoas vieram, sim, com a missão para ter filhos. Mas tem pessoas que não vieram com esse propósito de ter filhos. Elas vieram, podem até adotar, né? Mas filhos biológicos, não. Tem casais que são heterossexuais, homem e mulher, e não conseguem ter filho de jeito nenhum. Foi porque eles vieram para poder procriar? Não, eles poderiam adotar, entendeu? Então, a gente vai vendo que é muito além aí dessas caixinhas que foram implantadas. Até porque a igreja, naquela época, acreditava de que, se a gente for analisar mesmo, é tudo muito dual, ou seja, diabo e Deus, céu e inferno, né, baixo alto, preto, branco. É sempre assim, um, dois, um, dois. Se a gente for analisar bem e o mal, é assim que a igreja trabalha na Idade Média e que até hoje está perpetuando. Está mudando um pouquinho, mas ainda continua com o mesmo pensamento. Só que a natureza não é assim. A natureza é diversa. Então a gente não tem apenas uma espécie de banana. A gente tem? Não. A gente não tem só uma espécie de macaco. A gente não tem só uma espécie de leão. A gente não tem só uma espécie de girafa, uma espécie de peixe, uma espécie de árvore, de flores. É sempre diversidade. A natureza trabalha com o diverso. E assim é para com o humano. Existem milhares de espécies no reino animal que têm comportamento igual, tanto com mamíferos, invertebrados, vertebrados, né, os moluscos, répteis, que têm comportamentos homossexuais, também têm comportamentos transgêneros, tem espécies de animais que são transgêneros. E o leão é transgênero. Para quem não sabe, existe essa questão da transexualidade com os leões. Tem leão que nasce leão, mas tem comportamento de leoa, da mesma forma que tem leoa que nasce leoa e tem comportamento de leão. Então a gente vai vendo que na própria natureza ela vai dando indícios de que é uma manifestação biológica natural. E aí, né, a gente vai entendendo que como ser humano é assim. A gente não está aqui só para ser homem e mulher. A gente está aqui como espíritos nesse corpinho, que é apenas essas únicas duas roupagens que possuímos neste planeta Terra. Mas digamos que em Plutão, o jeito lá dos corpos são outros. Em Júpiter, os corpos são outros. Né? E Urano, os corpos são outros. E outras galáxias, a gente não sabe quais são todos os outros planetas, que vai ter qual é a forma como eles se expressam, como eles se mostram. Né? Então, essa visão ainda muito pequena vem por causa da religião que impôs sobre a gente. Então, a gente precisa começar a ser racional. A doutrina espírita nos propõe isso. Então, quando a gente vê um homem ou uma mulher transgênero, né, ou um travesti, ou uma pessoa que é homossexual,
é natural, tá? É apenas a expressão do ser. O preconceito tá em como fomos educados, né? Em tudo que eu falei aqui agora, daquele erro que alguém lá atrás cometeu e que gerou a bola de neve que temos hoje, que precisa ser desfeito. Não podemos mais continuar com a mesma cabeça de que pensavam aqueles que não tinham contato com a ciência, com a espiritualidade que temos hoje. Se a gente continua com homofobia, continua com preconceito, você está pensando naquela cabeça daquela época. Você não continua com aquela mentalidade bruta e irracional, com aquela mentalidade de que é o meu jeito que importa, é as minhas regras e aquilo que eu acho. Então, isso que aconteceu, Ed, na história humana. Então, a nossa diversidade e a nossa orientação sexual foi abafada. Ela foi silenciada. Tantas mulheres foram silenciadas, como também a diversidade. Os negros foram silenciados. E que hoje a gente está tendo esse movimento. Então, se a gente ouve todo esse burbulho, né, de quando alguém faz uma homofobia, uma transfobia, e a gente começa a ver todo esse murmurinho na internet, o pessoal fica, agora tá todo mundo muito chato, não pode falar um A sobre alguém, e aí já ficam matando a pessoa porque está sendo preconceituosa, porque foi racista. Ah, tá cheio de mimimi, é isso que falam. Na verdade, esse mimimi é recuperando o poder de que foi roubado lá atrás por um equívoco ignorante, preconceituoso e irracional. Então, quando a gente começa agora a questionar que as mulheres precisam ter direitos, que elas precisam ter voz, assim como as pessoas homossexuais, a diversidade precisa ser respeitada, assim como também as formas de identidade sejam respeitadas, é para que a gente possa trazer tanto essa liberdade, tanto para essas pessoas que foram roubadas, que hoje em dia não era para estar tendo esse problema, mas alguém lá atrás resolveu fazer bagunça. Então a gente precisa realmente agora consertar esses erros, né? E a doutrina espírita, tá? Por andar com a ciência, ela nos traz essa oportunidade de refletir e pensar. Mas aí agora a gente entra em outro ponto. Ah, Beto, mas eu ouvi um palestrante espírita aí dizer que no livro tal, o homem que é homossexual hoje, ou uma pessoa que é transexual, é porque foi várias vezes mulher numa outra vida, e nasceu no corpo de homem, hoje é assim, e uma mulher que nasceu várias vezes, foi homem várias vezes, nasceu no corpo de mulher, e hoje é lésbica ou é transexual. Não, gente. Para por aí, pelo amor de Deus, porque está acontecendo fake news agora, novamente, na nossa doutrina espírita. Não tem nada disso. Claro que em algum livro vai estar citando uma situação de que um determinado espírito, uma pessoa, que viveu uma vida de uma tal forma, numa tal existência, veio por causa disso. Mas isso não justifica e não classifica todas as pessoas. É cometer um erro. Se você pega, por exemplo, né, a história da manga com leite, por exemplo. Alguém, em algum caso aí, comeu manga com leite, morreu por causa disso. E aí o que acontece? Pelo fato de ela ter comido, todo mundo acha que agora, se todo mundo comer manga com leite, vai morrer. Mas na verdade, nem foi a manga com leite que matou aquela pessoa, foi porque ela estava ali, tinha já um problema, misturou alguma coisa ali, e nem foi aquilo, morreu. Então as pessoas pegam um ponto e justifica para tudo. Ou seja, uma pessoa morreu de tiro, mas foi porque aquela pessoa... Isso acontece na doutrina espírita. Porque aquela pessoa ali matou alguém numa outra vida de tiro e hoje nessa vida ela morreu de tiro. Gente, pelo amor de Deus, parem com isso. Isso não é verdade. E, Beto, mas o palestrante que falou isso, ele é renomado na doutrina espírita. Sim, aí eu pergunto, se o palestrante estuda sobre diversidade, estuda teologia, ele é uma pessoa homossexual, ele sabe como é que se sente, né? Porque às vezes a gente vê muita gente aí querendo dar voz do que ela não é. Eu só vou saber falar de dor na coluna se eu sentir dor na coluna. Eu posso até tentar, mas se eu nunca sentir dor na coluna, eu não vou saber explicar. Então a gente precisa ter bom senso e tomar cuidado, porque da mesma forma que cometeram-se erros lá atrás, pode-se cometer aqui também. Então, a doutrina espírita, ao invés dela condenar, ela esclarece. Ela nos ajuda a entender essa diversidade. Então, tanto a identidade de gênero como a diversidade sexual são pontos naturais do humano e do espírito. Assim como se nasce heterossexual, se nasce homossexual, bissexual, lésbica, pansexual, assexual e por aí vai. A identidade de gênero do mesmo jeito. É uma identidade, né, que aquela pessoa assume. Então, existe a identidade homem, existe a identidade mulher e existe a identidade trans. É uma expressão do espírito, um aprendizado do espírito. Não é porque aquela pessoa está louca, que está desvirtuada, está com problemas. Isso tudo aí é LGBTfobia internalizada
na pessoa, tá? Então, resumindo aqui, gente, é mais ou menos essa sequência, né, histórica para a gente entender aqui porque a gente tem essa problemática hoje em dia, tá? Então, só para entenderem aqui. Pode falar, Ed, se quiser aqui. Falei demais, eu acho. Não, eu ia escrever aqui para a Bruxinha Costa 56 que é isso mesmo. Ela acabou de falar que estão fazendo isso com as vacinas e o povo não está indo tomar por causa da manga com leite, né? Aproveitando a Uhum. live, vacina sim. Eu adoro essa palavra, vacina sim, é uma música. Betinho, assim, infelizmente nós temos aí palestrantes espíritas renomados, né? O Jean Paul esteve aqui conosco semana passada, ele falou que se arvoram a falar de coisas que eles não sabem, né? Então, assim, vai emitir, eles estão sendo opinativos, né? Não estão sendo técnicos, nem estudiosos, estão sendo opinativos, aí acaba, né, falando coisa que não deveria. Ou seja, em vez de fazer um serviço, faz um desserviço para o Isso. espiritismo. E eu acho que não pode ser assim, né? Eu acho que se for falar de algo assim dentro do espiritismo, vamos chamar alguém que entende, ou então vamos estudar mesmo, assim, claro, e tentar disseminar um serviço, ou seja, informações. Você está aqui cheio de referências históricas da humanidade, assim, eu acho muito legal isso aí. Eu confesso que eu estou aprendendo com você aqui. Isso é muito legal mesmo, muito interessante. Sobre identidade de gênero, né, no mundo animal, eu estava vendo um documentário, eu achei incrível. É, Tem uma determinada espécie de peixe que ele nasce de um gênero e quando ele fica adulto, ele Ele transita muda. para o outro gênero, exatamente. Isso é só um dos exemplos. A nossa amiga aqui, a Bruxinha Costa, 56, ela falou que ela tem uma galinha no sítio onde ela mora, que é uma galinha que vive no meio das galinhas, aquele grupinho. Ela canta como um galo, mas é galinha. E ela procura as galinhas, né, tal. Então, assim, a gente vê que realmente isso existe e foi demonizado realmente por pessoas, ou talvez mal intencionadas ou mal informadas, e infelizmente isso foi virando, sei lá, assim, na cabeça dessas pessoas uma verdade. O E o que eu fato acho... é que. Não, Pode pode falar. comentar. Não, o fato é o seguinte, é que espírito, nós não somos esse corpo de carne, esse avatar. Nós somos espíritos, e enquanto espíritos, nós não temos sexo. No livro Céu e o Inferno, quando eles fizeram a evocação do senhor Samson, ou Sansão, como queiram, que é um membro da Sociedade de Estudos Espíritas Parisiense, fundada inclusive por Kardec e as pessoas daquela época que se importavam com isso, ele desencarnou e ele foi evocado. E uma das coisas que perguntaram para ele, assim, muito natural, é isso: qual era o gênero dele, ou seja, qual o sexo que você tem aí? Ele foi e falou: eu estou aqui vestido com as roupas que eu desencarnei, eu estou com o mesmo cabelo, o mesmo tal, mesmo assim. E ele falou assim, e eu olhei aqui por debaixo das minhas calças e não vi nada, não existe nada entre as minhas pernas. Ele falou. Aí ele mesmo disse: por que isso? Porque aqui não é necessário. Eu não vou usar banheiro. Eu não vou ter relações sexuais, porque não precisa nascer espírito a partir de mim e de um espírito feminino. Quem cria o espírito é Deus. É Uhum. Deus que cria o espírito, Isso. né? Então, assim, em poucas palavras, ele explicou bem mesmo isso aí. Agora, é triste ver que espíritas, que supostamente são pessoas que estudam, uma das verdades do Espiritismo é você estudar, né? Espíritas, amai-vos e instruí-vos, né? Já dizia a nossa querida Joana de Ângeles. E ficam cometendo essas gafes, movidos por ideologias que Que não não são tem por que reais. existir, não são reais, exatamente. Aí vem essa falácia da ideologia de gênero, que realmente nunca deveria ter existido, e você vê Isso pessoas ele... espíritas se associando a essas ideias. Isso realmente só nos diz uma coisa, viu? Temos que trabalhar muito mesmo, viu, É, Betinho? precisamos falar, né? É importante o que você está É, fazendo nessas lives para que a gente possa estar fazendo esse movimento, porque nem todo mundo tá para ouvir, tá, Ed? É, a gente tem aqui 16 pessoas que estão aqui agora, por enquanto, com a gente, mas tem pessoas que entram na live e quando vê do tema que se trata, quero ouvir não. E aí saem. Eles não dão atenção, porque quando vê posts sobre sexualidade, diversidade, não dão atenção, porque acham que é algo desnecessário, algo besta ou algo
inventado da hora, mas não sabem a importância de falar sobre sexualidade, né? Não só sobre, por exemplo, diversidade, mas a própria sexualidade. Em grande parte da nossa sociedade, 98% da nossa sociedade mundial tem problemas com a própria sexualidade, problemas com sexo, tem tabus, não se aceitam, tem vergonha de muitas coisas, não vivenciam a plenitude da própria sexualidade, tem complexo com ela, e aí por isso que elas acabam atingindo outras pessoas. São pessoas infelizes, como muita gente fala, né? Que elas são infelizes na própria individualidade e por isso atacam a felicidade de outras pessoas. Então, o preconceito é justamente aí, que se a gente for analisar essa questão da bancada evangélica mesmo, que criam essa ideologia, na verdade continua com aquele pensamento político novamente. Não é real, como eu falei. Mas que eles usam, mas a mulher e não sei quem tem cromossomo X, cromossomos Y. Todos nós temos tantos os cromossomos masculinos e femininos. Uns vão ter mais, outros menos. Isso não vai determinar a sua questão do seu gênero, nem sua orientação sexual. Nem a questão do seu órgão vai definir, nem a questão dos seus hormônios vai definir, porque nem a questão da forma como você vive sua vida. Criança que brinca de boneca, menina que brinca de bola, ou menino que veste rosa, menina que veste azul, não vai determinar a orientação sexual da criança. Isso são papéis que foram plantados por alguém que achou que homem tem que se comportar assim e mulher assim. Mas se deixar uma criança ser livre, expressando o que de fato ela pode fazer tudo, brincar de boneca, vestir rosa, usar saia, deixar cabelo longo e ser hétero, né? Assim, um menino como uma menina, ou pode ser uma criança que vai viver uma vida toda em comportamento que deveria ser de menino e vai ser homossexual, da mesma forma com a menina que vai viver toda a vida sempre como menina e vai ser lésbica, porque é uma essência. Agora perguntar aqui, você é hétero por quê? Ou alguém te impôs isso ou porque você se descobriu assim, né? Então, eu sou o que eu sou porque eu sou, o meu espírito é assim. E eu vou pegar a fala que Bo disse aqui, que ele disse que essas experiências e identidades é só aqui da Terra, tá? A gente está falando da Terra. No outro planeta, a gente não sabe como é que se expressam lá. Talvez a palavra homem e mulher nem exista, é outra expressão. E é uma outra forma, é um outro órgão. Vai saber se tem órgãos, né, genitais. Então, são questões que ainda muito mesquinho, está muito redondo assim no próprio círculo, no próprio umbigo. E como vivemos uma sociedade ainda muito ocidental, preconceituosa, cheia de tabus, cheia de preconceito com sexo e com muita coisa, elas vão ter toda essa dificuldade mesmo de querer ouvir e entender o outro. E aí a gente vê toda essa confusão. Mas a gente precisa falar urgentemente, porque pessoas estão morrendo constantemente, pais que não estão aceitando os seus filhos e que se suicidam, ou os próprios pais que torturam psicologicamente seus filhos. Eu tenho casos, né, grupos que eu acompanho, de que pais que mantêm os filhos em cárcere privado no quarto, que torturam psicologicamente, agridem fisicamente, com palavras os seus filhos, porque a sua religião disse que aquilo está errado. Gente, pelo amor de Deus, né, a gente precisa sair, estamos no 21, sair dessas caixas, tá? Vamos começar a despertar. Porque se a gente estuda a história humana, a gente percebe tanto essa questão da homossexualidade, como o machismo, o racismo e todos os outros preconceitos que a gente tem, partiram aí de questões políticas, de interesses pessoais mesquinhos, tudo usando o nome de Deus para justificar os seus interesses. E a própria igreja tem muitos casos de homossexualidade. Eles condenam em frente à missa e nos bastidores tem práticas homossexuais. Então, e tem inclusive um livro, uma série, um filme que fala sobre isso, né? Eu não sei se o título é A Igreja é Gay ou alguma coisa assim, que vai falar justamente de casos realmente verídicos de homossexualidade na igreja, mas como existe uma repressão e um medo que eles sentem, eles meio que pregam a homofobia, mas vivenciam amores com pessoas do mesmo sexo nos bastidores, né? Então, precisamos realmente começar a refletir o porquê estamos repetindo esses comportamentos, acabando com vidas e, enfim, né? Material não falta, a gente precisa estudar. Não tem mais aquela desculpa de, Beto, eu ainda sou homofóbico porque eu fui educado assim. Não, você está sendo homofóbico porque você quer. Essa é a resposta. Não adianta mentir para si mesmo. Em pleno século XXI, com toda a tecnologia, você abre um vídeo no YouTube e você assiste uma palestra. Tá? Então não adianta mais. E cuidado também com as pessoas, né? Que se a gente for abrir o YouTube também tem umas palestras absurdas, mas pessoas sérias, de conteúdos sérios, pessoas que têm consciência
e são abertas, né, para pesquisa, e não aquelas que ficam girando ali, no mesmo martelinho ali, batendo e pregando preconceito em nome de Deus. E a gente que é espírita, ainda ouvindo palestras que pregam a separação, ainda condena a individualidade do outro, esse aí está aprendendo o espiritismo de forma errada. Exatamente. No Brasil, eu estava vendo, existem 28 pessoas transgênero eleitas para poder legislativo e executivo também, se eu não me engano. A maioria delas fizeram denúncia de violência, ataques. Inclusive, uma delas falou, né? Vou te pegar e vou bater em você até você virar homem. Isso aí era uma mulher trans, relatando a agressão que ela tinha sofrido. Graças ao bom Deus, bom deusa, a polícia está indo atrás dessas pessoas, né? Espero que elas, né, recebam o corretivo, né? Assim, que haja a pedagogia do respeito para essas pessoas, né? E é triste você ver que no Brasil é o lugar que mais se mata, né? Se morre pessoas trans, né? Pessoas homossexuais. Quando não morre de morte matada, morre, assim, que alguém vai lá e mata, que quer dizer, desculpa aí, Morte matada, morte movida, morte pleonasmo, movida. pessoas que suicidam, porque não aguentam a pressão, não consegue, sabe, dependendo do lugar em que ela viva, né, uma pessoa trans, é difícil, é muito pesado, né? Uhum. E a gente, muitas vezes, muitas pessoas associam a homossexualidade e a identidade de gênero à prostituição, porque muitas dessas pessoas não conseguem colocação no mercado, a família não aceita, então ela precisa viver, ela precisa se alimentar, precisa se vestir, precisa se proteger do frio. Mas o fato é que a gente vê hoje em dia um movimento de alguns empresários, algumas empresas assim, de vários portes, que colocam pessoas assim no seu corpo de trabalhadores, né, nos seus quadros, né, e a gente vê que são pessoas que se destacam, inclusive, não todas, porque ninguém, não é porque a pessoa é homossexual que é obrigada a ser o funcionário do mês, não é obrigado, não, poxa, pelo amor de Deus. Então, assim, você vê que não, que está tendo assim, uma certa inclusão, mas só que é muito incipiente ainda, isso precisa ter um movimento maior nesse sentido, né, mas eu sei que as coisas estão mudando. Eu queria falar sobre falas, LGBT-fóbicas, né? Igual essa que eu acabei de falar assim. O fulano ele é homossexual, mas ele é muito trabalhador. O fulano é muito homossexual, mas nossa, tem que ver, ele só anda limpinho, só anda, sabe? Às vezes a gente ouve essas coisas, sabe? Uhum. Lá no sítio Você é lá no homossexual, sítio mas nem que eu parece moro, que você é. pois é, você nem parece. Como assim, gente? Tem que parecer? É obrigado. Então, assim, Sim. aquela coisa, lá na chácara que eu moro, o caseiro, ele é gay, né? Mas ele é tão educado, ele é tão fino. Por favor, né? Ninguém é obrigado a ser. Eu acho que é a questão da orientação sexual e da identidade de gênero não quer dizer, assim, relativamente a caráter, né? Uhum. Você encontra pessoas boas e também pessoas de caráter duvidoso em todas as esferas humanas, né? Então, pronto, quando a gente conhece alguém, procura conhecer o caráter, ou seja, conhecer o coração. Aí pronto. Aí fica bem melhor assim, né? Aí a gente evita certos comentários, certas, né, palavras. Isso se aplica também ao racismo, infelizmente, né? Quando a gente lê de Jamila Ribeiro, naquele pequeno manual dela antirracista, a gente vê também algumas falas assim. É, então é bom a gente tomar cuidado, não ser essa pessoa, né, que sai falando essas coisas. Assim, eu acho que, na verdade, ninguém devia se importar com isso. Assim, eu sei que tem que se importar no sentido de combater a discriminação, mas fora esse combate, e é o bom combate, né, por sinal, para a gente incluir, ter empatia, eu acho que tanto faz se a pessoa tem a orientação sexual essa ou aquela, se tá nesse gênero ou no outro. São pessoas, cada uma delas tem suas competências, tem seus brilhantismos, tem também as suas incompetências, claro, né? Pois nós estamos no mundo de provas e expiações, estamos, como você falou, a gente veio para cá não necessariamente para procriar, mas para evoluir. Então, eu acho que fica bem melhor a sociedade assim, sabia? Mais amor, né? Sim, somos diversos, né? Então, nosso objetivo é esse. Estamos aqui para a convivência, né? Então, existem livros espíritas mesmo que falam que a visão de Jesus, ele não é essa visão masculina que a gente vê,
É uma visão andrógena. Os espíritos, quanto mais eles evoluem, mais purificam a sua energia feminina e masculina ao ponto de se tornar uma só. Então, essa polaridade masculina e a polaridade feminina que a gente conhece, né, na verdade, são atributos que vão ali desenvolver para aquele espírito. E vai chegar um momento que eles vão se unir ao ponto de se tornar uma energia só. E aí, quando você olha um espírito evoluído, você não sabe identificar se ele é homem ou se é mulher, na nossa concepção de homem e mulher, né? Mas vai ser algo meio andrógeno. Então, quando você vê Jesus, Maria de Nazaré, ou espíritos muito mais, Anjo Miguel, Gabriel, enfim, quando a gente vai ver esses espíritos, eles vão ter uma androgenia, vai confundir quem está vendo. É um homem, é uma mulher, né? Por causa essa energia que está totalmente equilibrada e trabalhada. E o nosso objetivo aqui no planeta é esse, é equilibrar essas polaridades, tá? Então, se houvesse uma terceira morfologia, ou seja, um terceiro corpo, teria aí um terceiro corpo para expressar, mas a gente não tem. Então, como aqui só tem essas duas morfologias biológicas, o espírito vai usar essas ferramentas e utilizar da melhor forma possível, das possibilidades possíveis para que ele possa ali aprender e assim, com isso, né, evoluir, porque todos nós estamos nesse caminho. Eu costumo sempre dizer que não é um homem amando um homem, não é um homem amando uma mulher, não é uma mulher amando uma mulher. São espíritos amando espíritos. Porque você que é hétero agora, que está assistindo, você é casado com um homem, você é casado com uma mulher, um casal hétero, né? Vocês estão hétero agora, mas se for puxar e agora o passado da pessoa que está com você, você que é um homem pode estar casada com outro homem, que foi outro homem em outra existência. E a sua esposa pode ter sido um homem, assim como o homem pode ter sido uma mulher. Então, essa coisa de que, mas o homem e mulher, na verdade, são coisas da nossa cabeça, mas o espírito ele não tem isso. A partir do momento que a gente começar a entender que o amor, o sentimento, ele vai muito além das questões biológicas, a gente vai aprender que estamos amando espíritos, independente de qual seja a expressão que aquele ser esteja, seja um corpo masculino ou feminino. Porque o que importa ali é o sentimento. Então, essa ideia de que pessoas homossexuais são promíscuas, e, enfim, na verdade são ideias que a igreja foi trazendo e que foi plantando e foi trazendo aí preconceitos para meio que silenciar essas identidades, mas que é impossível. A gente não pode, né, silenciar, por quê? Porque tudo que é criado pelo homem são as normas, né, que a gente conhece, a normose. E são suscetíveis à mudança, como todas as leis, sejam elas religiosas ou sociais, políticas, estão sujeitas à mudança. Mas as leis naturais não. Então, tudo aquilo que está em volta das criações divinas, nas leis naturais, como a diversidade está, né, a diversidade sexual e de gênero, como todas as outras leis da natureza, ela não vai mudar, porque é uma lei única e que não tem aí uma alteração. Ela simplesmente é. Então, você é porque você é, não porque você escolheu ser, tá? Isso é um recado para os pais, né, de pessoas LGBTs. Se você tem um filho gay, uma filha lésbica, um filho trans, uma filha trans, você pediu sim para você ter esse filho. A gente esquece, porque existe um contrato no mundo espiritual. A gente não reencarna por acaso. Existe um diálogo lá no mundo espiritual, de um planejamento reencarnatório, tanto dos pais como dos filhos, para saber como será aquela criança. E aquela criança sabe que ela vai vir naquela identidade, naquela expressão. Então o pai assume acolher aquele filho e dá todo o amor do mundo. Quando chega aqui e você não dá o amor, você rejeita, você agride, você vai responder por isso quando chegar do outro lado. E está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Laços de Família, no ponto 4, né, no quarto parágrafo. Os pais serão chamados a responder pelos cuidados que não deram para os seus filhos. E quando chegar do outro lado e lembrar, era para mim ter feito isso e eu não fiz, a consciência vai pesar e ela vai pedir novamente para voltar com aquela criança, com aquele ser, que muitas vezes suicidou ou está no caminhos negativos por causa da sua culpa por não ter, né, dado as orientações necessárias. Então, acolha o seu filho, porque você escolheu sim, né, acolher essa criança, então dê todo o amor do mundo. Porque assim como você escolheu viver a sua vida da forma como você vive, ela tem todo o direito de viver aquilo que ela planejou no mundo espiritual para ser. E ninguém tem o direito, né, de interferir na individualidade de ninguém, porque cada um é cada um. É isso mesmo. Betinho, eu quero mandar aqui um abraço para o Hélio, um grande amigo meu.
O Marcos Lourenço Oliveira está aqui. A Bruxinha Costa, né? Poxa, ela está participando bastante, muito bom. A Tainá Ramos, posso te auxiliar, a Natana Lima, minha amiga, está aqui também. A Amélia, PK Jobim, muito obrigado pela presença, viu, gente? Infelizmente, nós já chegamos ao final da nossa live. Eu gostaria muito de pedir para todas as pessoas que estão aqui conosco, por favor, sigam lá, Conectando Underline Caminhos, que é o canal dessa pessoa linda, maravilhosa, que está aqui com a gente. Está presente no Instagram e... Só no Insta, por enquanto. por enquanto. E o YouTube E também, né? Pode estar pagadinho. Tá, legal. Assim, não. Pois é, e também, quem puder, ajuda a gente, Somos Underline Espiritismo, que está presente aqui também no Instagram. Nós temos também uma página no YouTube, Somos Underline Espiritismo, e temos uma página no Facebook, canal Somos Espiritismo, sempre com conteúdo espírita e inclusivo, sempre inclusivo. Betinho, as suas palavras finais, por favor, antes de nós terminarmos essa live, que eu não queria terminar, mas infelizmente, com respeito ao convidado, a gente termina. Ed, eu que agradeço o convite mais uma vez. Parabéns pela oportunidade, né, de estar abrindo espaços espíritas, né, o seu espaço junto com todos que estão com você desenvolvendo esse trabalho, para a gente estar falando sobre um assunto tão importante. Precisamos falar não só sobre a diversidade, mas sobre racismo, machismo. A gente precisa trazer esses assuntos, porque essa doutrina espírita, que é uma doutrina consciente, racional, ela não aborda esses temas, a gente não está seguindo que o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, ponto 4, Espírito Erasto aborda missão dos espíritos. Levar o Evangelho para todos, além das fronteiras da casa espírita, estar indignados, sim, com as injustiças sociais. Se as injustiças que acontecem não tocam o seu coração, não te mobiliza a lutar pelo direito e igualdade de todos, você está vivendo o Espiritismo de forma errada. Porque nós, como espíritas, temos como obrigação levar a doutrina através do nosso exemplo, se indignar com as questões sociais que estão acontecendo, as desigualdades, levando o amor. Te convido a ler esse capítulo 20, Evangelho segundo o Espiritismo, ponto 4, tá? Para vocês estarem entendendo qual a missão de nós espíritas, Espírito Erasto. Quero mandar um beijo para todo mundo que está aqui com a gente, né? Sigam, né? Somos Underline Espiritismo, sigam Conectando Caminhos. Quem quiser saber mais sobre o tema, gente, eu tenho podcasts, eu tenho vários temas sobre tudo que vocês possam imaginar por enquanto, né? Não tudo, mas algumas coisas. Sobre sexualidade, diversidade, tanto para as questões LGBTs como para quem é hétero também, né, importante. Então, clica lá no link do perfil, né, o perfil, ouça os programas, está maravilhoso, bem informativo para vocês e é feito com muito amor. E eu agradeço mais uma vez o espaço e é isso. Que Deus abençoe a todos. E eu também te agradeço por você acreditar e confiar no nosso trabalho, porque nós devemos, sim, levar essas verdades para todos. Hoje em dia, as redes sociais são as candeias digitais, e essas candeias têm que ser colocadas no lugar onde todos que entrem vejam a luz, né? Então, assim, o Betinho vem aqui, o Jean Paul vem aqui trazer luz, então que essa luz chegue, se irradie e alcance o mundo, porque isso precisa demais da conta, muito mesmo. Quando você segue o canal do Betinho, que é o Conectando Underline Caminhos, ou quando você segue o Somos Underline Espiritismo, você está informando para o algoritmo das redes sociais que nossos canais estão sendo procurados. Aí o que eles fazem? Eles oferecem para mais pessoas. E dessa forma, tudo que eu e Betinho queremos é apenas divulgar a doutrina espírita, que, segundo Emmanuel, é a maior caridade que nós fazemos para essa doutrina que tantos corações consolam e tanto desespero afasta. E uma forma de consolar também é mostrar o que é realmente a comunidade LGBTQIA+, e como que ela se relaciona dentro do espiritismo. Ou seja, um grupo espírita, isso é recomendação da FEB, Federação Espírita Brasileira, eu vi, estava lá no evento. Um centro espírita nunca pode ser um centro de exclusão. Então, a comunidade LGBTQIA+, ela é muito bem-vinda, sim, no centro espírita. E se alguém falar o contrário, tá mentindo. Só isso. Betinho, eu vou convidar você e todas essas pessoas maravilhosas que estão aqui conosco para que, se sentir à vontade, fechar os olhos, não que seja um ritual, pois não existem rituais no espiritismo, fechar os olhos, nos concentrarmos para agradecer a deusa, ou Deus, como queiram, nossa mãe, nosso pai, pela vida, pela manutenção desta, a Jesus,
Aos queridos amigos do mundo espiritual, são tantos, essa pleiade de espíritos que querem o nosso progresso, querem que sejamos felizes, mas para isso nós temos também que fazer a nossa parte. Agradecer a todos eles pelas condições que tivemos de estarmos aqui, de realizarmos esta live e fazendo essa live, ouvir essas verdades, essas palavras que soaram muito bem aos nossos ouvidos, vindo do Betinho. Que esses bons amigos do mundo espiritual, que Deus proteja a vida do Betinho, que ele continue perseverando nesse caminho e conectando caminhos, pois é assim que nós vamos juntos, nós não vamos sozinhos, eu vou evoluir sozinho, não, a gente evolui juntos, nós somos seres gregários, enquanto espíritos também. Então, agradeço demais pela essa noite que a espiritualidade nos proporcionou e que nós nos mantenhamos irmanados, conectados e levando em frente. Que cada um de nós, presentes nessa live, possamos ser multiplicadores das verdades aqui aprendidas nos mais diversos papéis que desempenharmos nas nossas vidas. E nessa divulgação, nessa multiplicação, se for preciso, a gente use palavras. Muito obrigado, meus irmãos, muito obrigado, que assim seja. Betinho, um beijo para você. Eu, sinceramente, desde o início, eu senti assim, uma coisa muito boa com você. Viu? Você realmente é uma pessoa que conecta, você é gregário, você junta a turma com você. Eu acho legal isso, cara. Estou muito feliz. Obrigado, gente. Deixa eu mandar só um beijo antes de finalizar também aqui para Cristiane, Cida. Um beijo, uma amiga minha querida também que está aqui. Beijo para Bo, para Estela, para Janaína, a bruxinha. Jana, um beijo para você e para todos que acompanharam a gente. Que honra, tá? Obrigado, Ed. Que Deus abençoe também. Honra toda minha. Tchau.